Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Nós estamos aqui na finalização do Concílio de Jerusalém, lembra? Eu tenho certeza que esse concílio aqui não trouxe só resoluções para a igreja naquele tempo. Ele tem muito a nos ensinar hoje. Então, nós vamos terminar o concílio e vamos pensar em alguns pontos que essas decisões aqui validam a nossa vida, ensinam, trazem ensinamentos para a nossa vida. E aqui é a estrutura da carta, o início da carta, como nós hoje temos também o mesmo hábito, embora a gente não escreva tanta carta, não me lembro da última vez que eu escrevi uma carta, mas normalmente a gente colocava, né, o destinatário, o remetente e dentro da carta o conteúdo. Né? Aqui você vê que Lucas descreve o que foi escrito ali no concílio, né, como resultado do concílio, por intermédio deles, ou seja, pelas mãos deles. Eles escreveram essa carta ali, eles mesmos, não foi ninguém de fora que escreveu. Então, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos. Então, eles estavam todos reunidos e concordavam na decisão. Então, quem é que estava escrevendo? Os apóstolos, os anciãos e os irmãos. Então, quem eram os remetentes? Aqui, os três grupos. Né? Para quem? Para os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Ou seja, para todas aquelas igrejas que haviam sido fundadas e onde tinha começado o grande problema, que foi na igreja de Antioquia da Síria. Né? E aí faz uma saudação, como de comum. A gente não fala oi hoje, né? Olá, né? Cada uma tem a sua saudação preferida. Ele está saudando com saúde, né? E essa é a estrutura de qualquer carta no passado e até algum tempo atrás. Hoje nós temos às vezes a comunicação via e-mail e às vezes você pula essas etapas. O mundo hoje está um pouco diferente, né? E as pessoas estão, às vezes, quando a gente se apercebe, nós estamos até conversando com uma pessoa sem nem falar bom dia. Né? É tudo tão corrido que a gente nem fala oi, tudo bem? Meu nome é... Não, você já vai direto ao assunto. Né? Mas, nessa época, as saudações eram muito importantes. No início das cartas de Paulo, você percebe um jeito muito gentil de ser do apóstolo Paulo pelas suas cartas. Ele é um homem que cumprimenta as pessoas de forma agradável, bondosa. Ele manda cumprimentos, né, no final das cartas, fulano, pro Beltrano, ele se lembra daquelas pessoas. Então, muita gente pinta um apóstolo Paulo bravo, mal-humorado, ranzinza, e nas cartas você não vê nada disso, né? Porque ele não poderia ter pulado etapas. Bom, tem a palavra de Deus para falar, que é muito mais importante. Eu vou ficar falando, mandando abraço para fulano e para o Beltrano. Mas ele faz isso. Poxa vida. Né? Então, vamos para o 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Ouvir. Ou seja, aqui, as pessoas que estavam causando problema na igreja, esses perturbadores eram membros ou até pessoas que tinham algum cargo na igreja, então tinham saído do meio da igreja primitiva ali em Jerusalém para se dar o trabalho de voltar nas igrejas fundadas por Paulo, por Barnabé, pelos que tinham sido dispersos, né? Porque muitos que fugiram de Jerusalém na perseguição fundaram trabalhos, e os trabalhos não eram igrejas oficializadas, eram muitas vezes casas que
funcionavam ali como um local de reunião, mas estava ali um povo estabelecido que adorava Jesus, que havia passado pelo batismo, que havia aceitado a doutrina, os rudimentos da fé. Mas essas pessoas que saíram de Jerusalém determinadas a ir lá e validar o aprendizado, o evangelho que tinha sido pregado, elas não respeitavam o trabalho dos outros, né? Interessante você observar o caráter desse povo aqui, porque o Tiago fala, através de todos os anciãos, todos os apóstolos estão falando aqui, olha, nós não demos autoridade para eles fazer. Não. Quando ele fala, não lhes tendo nós dado o mandamento, nós não autorizamos o que eles estão falando. Então, eram pessoas que não respeitavam as autoridades. Um sinal de alerta. Uma pessoa que não sabe respeitar as autoridades, que não se coloca debaixo de autoridade, ela não pode estar autorizada a falar e ensinar nada. É uma pessoa rebelde. É isso que está claro aqui no texto. Eles se auto-intitularam ensinadores, mas eles não foram autorizados por nós. Então, quando nós vamos receber ensino, ou ouvir qualquer coisa que seja com respeito à fé, nós precisamos entender a procedência daquilo. Quem é que está falando? Essa pessoa foi autorizada pela igreja a ensinar? Porque nós não somos povo de Deus, não estamos unidos num corpo que é a igreja. Então, a igreja, o corpo se submete à igreja. Como nós falamos na meditação de Paulo aos Coríntios sobre o corpo, como funciona o corpo em comparação à igreja, a mão não se rebela contra o braço. Não há essa rebelião no corpo. O corpo saudável funciona em submissão. Então, quando você vai receber um ensino, você está recebendo ensino de quem? Então, o começo da carta já é impactante. Nós não temos dado autorização para essas pessoas. Primeiro, por quê? Porque elas saíram do nosso meio a fim de perturbar vocês com palavras. Então, palavras perturbam. Palavras podem deixar uma mente em pânico. Nós vimos já casos de pessoas que até tiraram a própria vida, porque ficaram tão confusas com respeito à palavra de Deus, porque ouviram um determinado ensinamento, aí depois aquele ensinamento foi colocado em xeque, veio um outro ensinamento, e depois ela foi ouvir uma outra coisa. Então, quando nós falamos de cuidado com receber o ensino, não é que a gente está tolindo, tirando a liberdade da pessoa. É porque, na maioria das vezes, quando há uma mistura de ensinamentos, a mente da pessoa vai ficar confusa. É como a nossa saúde. A pessoa pode estar com uma saúde perfeita. Uma mulher pode estar com sua saúde em ordem, em dia, ter feito todo o check-up. Mas se ela bebe uma água contaminada, até ontem ela estava bem, no dia que ela bebe uma água ruim, ela fica doente. Né? E às vezes pode acontecer uma disenteria, uma inflamação nos intestinos, uma coisa simples, mas pode acontecer uma coisa ruim, não é? Que vai comprometer a saúde dela para o futuro. Assim é com respeito às coisas espirituais, do mesmo jeito. Então, nós temos que ter muita vigilância com aquilo que entra pelos nossos ouvidos. Porque uma dúvida, uma palavra que gera dúvida, vai perturbar e transtornar a minha alma. Que ele fala, essas pessoas que saíram do nosso meio transtornaram as vossas almas. Nós temos visto isso todos os dias, gente. E essa é a causa, a razão de muitas pessoas não permanecerem na fé, abandonarem os votos que fizeram no altar, compromete a fé, compromete os relacionamentos, compromete o casamento, compromete a convivência dela com a família, porque ela começa a alimentar uma dúvida. E isso é uma prática que tem sido vista todos os dias. E o diabo tem alcançado tanta gente hoje, principalmente por causa da internet. É um tempo que os ensinamentos são levados de forma avassaladora. Então, nós temos que ser
criteriosas com aquilo que entra pelos nossos ouvidos, muito criteriosas. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou madura, eu sou adulta, eu sei discernir o certo do errado, eu preciso ouvir, eu preciso entender isso aqui, por isso que, deixa eu ler, não, muito cuidado. Eu já tinha esse cuidado antigamente, que eu lembro da minha mãe falar de pessoas que ela conhecia que tinham ficado perturbadas, porque tinham lido um livro do satanismo uma vez. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, né? E minha mãe falava muito isso. Quando você lê, minha filha, na época não tinha YouTube para você ouvir, mas tinha livros, né? Ela falava, quando você lê, você vai crescer, e vai ter um dia que você vai escolher o que você vai ler. Mas quando você for escolher, você tem que se lembrar. A leitura é como se você estivesse conversando com aquela pessoa, se assentando e conversando com ela. Você está ingerindo tudo que ela tem. Minha mãe não era cristã e ela não tinha esse entendimento. Hoje nós somos pessoas de Deus, nós temos a noção do que representa as palavras, né? Do que representam as palavras. E aí você tem que pensar, isso aqui pode transtornar a minha alma, pode ter um efeito ruim na minha alma. Então, não se trata de ter ou não ter liberdade, mas sim, se aquilo me faz bem para a minha alma, faz mal. A liberdade que as pessoas hoje defendem, querem ter, é uma liberdade que vai resultar numa prisão no futuro. Por exemplo, eu posso falar assim, eu quero ter liberdade de comer tudo que eu tenho vontade. Eu posso comer, ninguém me impede. Eu posso ir ali no mercado agora e comprar chocolate, biscoito, refrigerante, eu posso comprar tudo isso. E eu posso passar anos consumindo isso. Mas essa liberdade de hoje vai ter um custo lá na frente. E vai me tirar a liberdade. Parece difícil, mas não é. Toda liberdade hoje vai ter o preço de uma prisão amanhã. As pessoas que de repente não fizeram exercício hoje, eu não quero fazer exercício, não vou fazer, vou passar a minha vida, não vou fazer. Elas não têm músculos, né? Elas não desenvolvem músculo e no primeiro momento, nos primeiros anos, elas não sentem nada. Mas vai chegar um momento que a conta vai vir daquela liberdade que ela teve de não fazer exercício. E aí ela perde a liberdade, porque ela vai ter um joelho ruim, um quadril ruim, uma coluna ruim, vai andar de muleta. Cadê a liberdade? Cadê a liberdade? Então, toda liberdade tem um preço. O verdadeiro amor, ele dá liberdade, mas essa liberdade vem com o ônus da responsabilidade. Como é que eu vou usar essa liberdade? Porque, ao mesmo tempo que eu tenho liberdade, eu tenho que usar essa liberdade para obedecer. Olha só como é. A vida com Deus é assim. Ele te dá liberdade, mas como é que você vai usar essa liberdade? Se você usar mal a sua liberdade, você vai cair numa prisão. Pronto, e acabou. Assim é com a nossa saúde, assim é com a nossa família, assim acontece com as coisas espirituais. Então, amor dá liberdade, mas quem ama vai usar essa liberdade para agradar o objeto do seu amor, não para se agradar, né? E aí está a liberdade de cada uma. Como você usa a sua liberdade? Cada uma faça a sua reflexão. Como você usa a sua liberdade? Porque você pode estar trazendo transtorno para a sua alma. Aqueles homens entraram no meio da igreja e deixaram a mente dos convertidos confusa, duvidosa. Será que Paulo realmente trouxe a palavra de Deus? Será que nós estamos no caminho certo? Será que para ser salvo a gente não vai ter que fazer igual os judeus fazem? E aí, diante de uma dúvida, gente, é terrível. Você não sabe o que fazer, você se enfraquece. A pessoa que está com dúvida, ela pode até tentar correr como as outras, mas ela está com dúvida, não adianta. Tem ali uma voz que mina a sua força. Então, nenhuma dúvida pode ficar dentro de nós.
E outro ponto que a gente tem que meditar nesse versículo: se eles saíram da igreja em Jerusalém, eles não deveriam ser ouvidos. Então, toda pessoa que sai do corpo de Jesus, que sai da igreja, não merece ser ouvida. Eles saíram do nosso meio. Por que essas pessoas, se elas saíram do nosso meio? Eles estão muito mais inclinados ao judaísmo do que ao cristianismo, digamos assim, né? Não existia a nomenclatura cristianismo ainda. Mas eles são muito mais judeus do que cristãos. Como é que você vai ouvir muito mais uma pessoa dessa? Hoje, voltando ao tempo de internet, às vezes as pessoas têm uma sede de conhecimento. Eu quero conhecer, eu quero entender isso, eu quero entender aquilo. E muitas vezes, quando você vai fazer pesquisas, eu falo muito isso, eu comecei a me atentar para isso alguns anos atrás, e dificilmente eu faço pesquisas assim no Google, dificilmente. Porque ali é como se você estivesse entrando dentro de um mar de lodo para tentar achar alguma coisa limpa. Quando você joga para pesquisar, você quer um determinado assunto, você quer uma palavra, eu estou falando isso no contexto espiritual, né? Estou falando de todos os contextos da vida, porque o Google ajuda muito, né? Mas você coloca um determinado assunto, dízimo, por exemplo, você vai ter páginas e páginas falando sobre o dízimo. Mas o que as pessoas estão falando? Qual a fonte? Porque quem pesquisa normalmente não sabe o que é a fonte. Ela, às vezes, pode estar vendo alguém que pertence a uma seita, alguém que é um desviado, alguém que é adepto àquela teoria, assim, aquele pensamento. Não, o tempo do dízimo passou e hoje cada um faz o dízimo, administra o seu dízimo. Não existe mais casa de Deus. E aberrações, coisas absurdas. Aí a pessoa começa, não, porque eu quero me informar, eu quero conhecer. E ela vai lendo aquilo tudo. Uma vez dentro de nós, gente, essas coisas, nós não temos ideia do impacto disso. Então, eu pouco faço pesquisa, pouquíssimas pesquisas. Às vezes a etimologia da palavra, alguma coisa assim, mas ficar bebendo do que as pessoas estão jogando ali, eu não sei a procedência. As pessoas podem parecer ser muito zelosas, como esses homens eram. Eles pareciam ser zelosos, mas eles eram realmente zelosos? Não. Então, nem tudo que parece é. Só que no tempo de internet, tudo parece muito certinho, muito bom, né? Todo mundo faz, mas por detrás de muito zelo pode ter um espírito enganador, né? Que mina a autoridade. O último ponto desse versículo. Todos que saem da igreja aqui, né? Eles saíram da igreja. Então, quem sai da igreja, quem se afasta desse corpo de Jesus, vai sempre trabalhar para minar a autoridade de quem está. Existia nessa época e existe nos nossos dias. Isso atravessou os séculos. É esse o pensamento. O diabo nem tem um truque novo para usar. É o mesmo. Ele vai tentar minar a autoridade. Quantas vezes nós lemos nas cartas de Paulo que ele precisa falar sobre a sua autoridade apostólica? Ele precisa chegar para aquele determinado povo, aquela igreja, e falar que ele foi constituído por Deus, que Deus o chamou, que Deus o levantou como apóstolo. Ou seja, a autoridade dele estava sendo o quê? Questionada, né? Na carta aos Coríntios nós vimos isso. Ele não fala bem, ele não tem presença, ele isso, ele aquilo. Por quê? Porque o diabo age assim, minando a autoridade de quem Deus levantou para ensinar, para cuidar da igreja dele. O 25, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo,
pareceu-nos bem, reunidos concordemente. Como é precioso isso aqui para a igreja. Por mais que tenha havido ali uma divergência, e a divergência não foi pequena, se nós pudéssemos classificar cada capítulo com uma palavrinha, eu colocaria esse capítulo 15, o capítulo da discórdia, porque é contenda do começo ao fim, não é? Vai acabar com, né? Ele vai terminar com contenda. Mas, diante de uma desavença, diante de uma contenda, o que é que a gente faz? Nós nos reunimos, nós buscamos a vontade de Deus, o conselho dele. Porque o conselho dele é que vai nos parecer bem. Então, houve aqui uma reunião e eles se uniram concordemente. Como seres humanos, gente, se nós atentarmos para a nossa natureza humana, nós vamos ver que nós pensamos diferente. Eu não penso como a Silvia, eu não penso como a Carol, eu não penso como a Lili. Você não pensa como eu, todas elas. Nós não pensamos naturalmente, de acordo com a nossa natureza humana, estou dizendo, nós não somos iguais e nós não pensamos iguais. Se a gente agir dentro do corpo de Jesus, dentro da igreja, de forma natural, nós vamos só causar divergência, porque cada uma vai achar uma coisa. Todo mundo tem um ponto de vista diferente. Como é que nós vamos conseguir chegar num só pensamento, numa só disposição, como está escrito lá aqui? Assim era a igreja primitiva. Quando nós abrimos mão do nosso pensamento, nós abrimos mão de tantas opiniões que nós temos para abraçar o que Deus pensa, o que a palavra manda. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui. Só houve concordância porque eles renunciaram ao seu próprio pensamento. Se eles ficassem ali debatendo e ninguém cedesse, eles estavam no concílio. Até hoje, esse concílio não tinha tido resultado nenhum, não é? A gente estava com o concílio aberto, eles tinham morrido e não tinha tido decisão nenhuma. Então, nós temos que, eu falei isso na meditação passada, nos afastar das nossas opiniões, porque senão nós não conseguimos nos encaixar em lugar nenhum. Nós não conseguimos nos encaixar no casamento, no trabalho, na obra de Deus. Todas as pessoas que estão empoderadas nos seus pensamentos, elas não vão conseguir se reunir concordemente com uma outra. Esse pleno acordo só acontece quando você deixa o Espírito Santo mostrar qual é a vontade dele. Porque na vontade dele, nós podemos nos unir sem risco nenhum. Agora, se eu abro mão da minha vontade para me unir à vontade da Carol, eu corro o risco. A vontade dela pode estar equivocada. Ela é ser humano como eu, não é? Então, ela pode estar sendo influenciada por alguma coisa que ela leu, pela criação dela, por alguma experiência que ela viveu. E aí? Então, nós precisamos ser um povo que tem como a sua principal meta buscar a vontade de Deus. Porque na vontade de Deus nós estamos seguros, nós podemos nos unir concordemente as pessoas. E aqui eles elegeram, e nós falamos sobre isso, né? Eles elegeram Judas e Silas para ir juntamente com Barnabé e Paulo, e foi uma forma sábia, claro, sabedoria. Era muito comum no passado as testemunhas. Quando acontecia qualquer coisa importante, se buscava testemunhas. As testemunhas disso aqui, quem viu, quem sabe a respeito disso, quem pode falar, quem pode avalizar, digamos assim. Era muito comum no passado. Então, esses dois homens foram testemunhas de Paulo e Barnabé e da decisão do concílio, né? E também é tão bonito isso aqui, né? Os nossos amados Barnabé e Paulo, amados, né? Tem tempo para gentileza, como eu disse no início, tem tempo. É um documento isso aqui. Imagina, é uma carta que vai rodar todas as igrejas daquela época. E o Espírito Santo sabia que ia chegar aos nossos dias, que ia fazer parte das Escrituras
do compêndio sagrado. Mas está aqui, os nossos amados Barnabé e Paulo, né? Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo têm aqui o testemunho da igreja. É colocado em questão aqui que eles eram homens que tinham já arriscado a sua vida. Eles expuseram a vida ao perigo, ao risco. E Paulo, nós vimos bem, ele tem parte do sofrimento descrito nas Escrituras. Já logo após a sua conversão, os judeus querem matá-lo, ele tem que descer pelas muralhas, num cesto, ele sofre ameaças de morte em vários lugares, ele é apedrejado, ele sofre naufrágio. Então, a vida dele está muito aberta para a gente ver o perigo. Não é o mesmo com Barnabé, né? Paulo, a gente sabe parte, nós não sabemos tudo, mas nós sabemos parte. Agora, Barnabé não, mas nós sabemos que a vida dele correu perigo também, né? Claro, naquele tempo, dormindo em condições precárias, se alimentando mal, porque eles ficavam em tendas, de cidade em cidade, corria risco de adoecer, né? O risco de salteadores, de animais ferozes, de irmãos, que aqui a gente vê que existiam já naquela época. Então, a vida deles era exposta ao perigo. E aí tá, esse é um lugar alto para se pregar o evangelho. Hoje nós podemos talvez não correr o risco de morte. Nós estamos em países que têm constituição, a democracia assegura o direito à liberdade de expressão, a pregação do evangelho, você pode pregar, salvo os lugares, né, como o Líbano, Turquia, lugares que a gente já não tem essa liberdade assim tão ampla. Mas nós também temos essa disposição de colocar a nossa vida em alto risco, porque Paulo e Barnabé foram testificados diante da igreja e chega a nós esse testemunho que eles tiveram coragem de colocar a vida em perigo ali. Se for preciso morrer, a gente morre. Por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do evangelho dele, né? É um alto custo pregar o evangelho. Mas as pessoas normalmente não consideram esse custo. Qualquer sofrimento que vem por causa do evangelho, elas acham que é pesado demais, que é difícil demais, e elas abandonam a pregação, abandonam a obra de Deus. Elas querem servir, mas um serviço sem custo, um serviço sem renúncia, sem sacrifício. E não pode, não tem como. Aqui fez parte da carta de apresentação. Olha só, esses homens estão indo com Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé têm um testemunho da igreja. Sabe por que eles têm um testemunho? Porque eles não consideraram a vida deles tão preciosa que não pudesse correr risco. Atos 24, Paulo fala isso, né? Então, nós precisamos pensar, se os perturbadores, os judaizantes que estavam ali tentando ensinar, eles estavam querendo ter autoridade sobre a igreja. Nós precisamos pensar, peraí, Paulo e Barnabé expuseram a sua vida ao perigo de morte, de fome, de desprezo, de abandono familiar. O que eles passaram, hein? O que esses homens enfrentaram? Quem hoje está querendo ensinar, quem hoje está querendo falar mal da igreja, passou o quê pela igreja, pelo evangelho? É isso que coloca aqui, fica aqui, não fica? Não fica numa mensagem? Esses homens sofreram. Eles têm testemunho dentro da obra de Deus. Então, o testemunho é construído a partir do que nós sofremos, do que nós suportamos. Então, quem não quer suportar nada, não quer passar nada, não vai ter testemunho. Não vai ter o que se contar. É muito bom a gente olhar para trás e ver que Deus permitiu passar por calúnias, por injustiças, por escassez, por perseguições,
Porque isso tudo está fazendo parte do nosso currículo, digamos assim. Não é que a gente tem um currículo, como se existem os currículos nesse mundo, mas nós temos um legado, uma história. Antes de você dar atenção a alguém, é preciso que também se olhe a história daquela pessoa. Como ela está caminhando? O que ela já passou? Porque aqueles homens não tinham passado nada. Gente, não é preciso ter muito discernimento para entender isso. Não é preciso ter muita coisa. Quando você olha para a vida do bispo, olha o que já passou pelo Evangelho. Mas muita gente que fala mal dele, você vai olhar, o que as pessoas passaram? Hã? Ontem eu estava brincando, né? Com a Silvia, eu falei para ela assim, calçar os nossos sapatos, não, esse sapato é difícil. Às vezes as pessoas olham para uma determinada posição e ela deseja a posição, mas vai ficar na pele daquela pessoa por um dia, por um mês, por um ano. O grande apóstolo Paulo, um homem que está fazendo história, que Deus está usando, vai passar um naufrágio só com ele. Vai ficar 3 meses náufrago. Nós precisamos ter discernimento para avaliar essas coisas. São homens que expuseram a sua vida ao risco. Aí eu me lembrei daquele versículo que está lá em 1 João 3,16. João fala, conhecemos o amor nisto. Então, o amor não é algo que você fala, é algo que você conhece, que você experimenta na prática. Então, nós conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, deu a sua vida por nós. Então, eu conheço o amor de Deus não porque ele falou que amou o mundo, mas porque ele deu o seu filho. E porque o seu filho cumpriu essa vontade, foi lá e se entregou por nós. E aí ele completa. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, olha só o padrão. Porque o amor, o verdadeiro amor, é expresso em atitudes. Deus expressou o seu amor num gesto. Ele deu o seu filho. E nós vamos expressar o nosso amor como? Dando a nossa vida pelos irmãos. Mas que difícil. Dar a vida pelos irmãos. Entregar a nossa alma pelas pessoas. Mas quem quer? Paulo entendeu isso, Paulo e Barnabé, e se expuseram ao risco. Então, nós vamos dar a nossa alma, Jesus deu a sua alma, nós vamos dar a nossa alma pela pregação do Evangelho, pelos nossos irmãos. É isso, simples assim, né? Que risco nós temos corrido? Talvez chegou a sua hora de combate. E a vontade está sendo de fugir, de correr, de desertar, de arrumar uma maneira jeitosa. Vou conversar com fulano, com Beltrano, e vou sair desse deserto. Porque você não quer o risco, você não quer o sofrimento. Então, nós temos que avaliar qual risco nós estamos correndo. O 27, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Judas e Silas vão testemunhar a respeito da decisão do concílio. Eles vão falar o quê? A mesma coisa que está na carta, a mesma coisa que foi falada aqui. Olha, não tem diferença. O que nós falamos aqui, o que nós decidimos aqui, é o que está na carta, e o que Judas e Silas vão falar é exatamente a mesma coisa. Interessante, não? Prova que o testemunho era verdadeiro. O 28 fala, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Pareceu bem ao Espírito Santo. Primeiro, pareceu bem ao Espírito Santo. Não está aqui, pareceu bem a nós. E aí nós convencemos o Espírito Santo, que era uma ideia muito boa. Né? Pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, primeiro, a reivindicação aqui da inspiração do alto, a inspiração é divina, a decisão desse concílio não é humana, ela é divina, porque o que o Espírito Santo quis foi o que nós determinamos. Então, por que o Espírito Santo quis? Nós também temos.
se isso aqui agrada o Espírito Santo, também nos agrada. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, a nossa vontade tem que combinar com a vontade do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo que a gente viesse para esse lugar. Então, isso aqui me agrada. Não é o Espírito Santo está se agradando, é a vontade dele, mas eu não estou feliz com isso, não. Não é agradável para mim, não. Então, a nossa vontade em harmonia com a vontade do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Né? Então, a paz na igreja vinha porque o Espírito Santo estava prevalecendo, a vontade dele estava prevalecendo. Então, para que haja paz na igreja hoje, o que nós temos que buscar? A vontade do Espírito Santo. Todas as vezes que a vontade do Espírito Santo sair de cena, não tiver mais o primeiro lugar, vai ter desarmonia na igreja. Vai ter desavença, divisão, disputa, ideias erradas, inspirações humanas. Mas quando o Espírito Santo vem para o centro, ele dirige, ele inspira, vai ter paz ali no meio da igreja. A igreja, os irmãos vão viver, as pessoas vão viver concordemente. Né? Então, quando o Espírito Santo vem, eu coloquei aqui três pontos, né? O que o Espírito Santo faz, digamos assim? Então, o primeiro é esse que eu falei, paz na igreja. A paz. Quando não há paz no seio da igreja, o Espírito Santo não está presente. Porque aonde ele está, ele traz paz no meio das pessoas. Ele põe ordem à mente das pessoas convertidas. Nós vimos aqui que havia uma perturbação de mente, uma perturbação na alma, nos sentimentos, nas emoções. As pessoas estavam instáveis, inseguras, duvidosas. Mas o parecer do Espírito Santo, a prevalência da vontade do Espírito Santo, traz ordem para a gente. A gente não tem dúvida. Você está certo do que você tem que fazer. Você está certo que essa é a vontade de Deus, que é assim que Ele quer que você sacrifique a sua vida. Que a vontade de Deus é aquela e você vai até o fim. Isso é tão bom, isso, digamos assim, é como se fosse um oxigênio para a missão. Porque você está numa missão, mas você não sabe. Você não tem segurança do que fazer, do que falar, se deve ou não ficar ali. Imagina, como que essa pessoa vai conseguir passar, pregar a palavra de Deus, levar as pessoas a tomar uma decisão pela eternidade, se nem ela está segura a respeito daquilo, né? E outra coisa, quando a vontade de Deus prevalece, ela faz a separação entre o joio e o trigo, ela diferencia o falso do verdadeiro. Quando falta a presença de Deus, nós somos enganados, a gente não sabe diferenciar. Porque o falso é muito parecido com o verdadeiro. No reino de Satanás, a principal arte é da imitação. Ele imita a voz de Deus, ele imita as obras de Deus, ele é um imitador. Os grandes pintores são muito imitados. Quando nós olhávamos quadros de pessoas famosas, por exemplo, Van Gogh, Monet, você olhava, parecia um quadro, uma pintura realmente original. Ela era praticamente idêntica, mas era uma pintura falsa. Por quê? Existem muitos artistas talentosíssimos que emprestam a sua habilidade para falsificar obras. E aí tem que ter peritos, existe um mercado de peritos para validar uma obra, se ela é verdadeira, se ela é falsa, porque as obras são tão semelhantes. E olha que uma pincelada é a digital do artista. E se consegue imitar a pincelada. E no quadro você tem milhares de pinceladas. Você faz o esboço, você faz a primeira camada, você faz a segunda, dependendo do quadro, você faz a terceira. Quantas pinceladas, quantos movimentos foram feitos ali? Imagina. Mas o imitador consegue fazer lá quase que perfeito. Então, o diabo é mestre, gente. Ele é doutor em imitação. Se a gente não estiver se movendo no Espírito Santo, dificilmente nós vamos conseguir separar o falso do verdadeiro. E aí você corre o risco de passar boa parte da sua vida inteira enganado.
Então, não é uma coisa pequena. Nós precisamos estar em espírito. Então, esse parecer o bem ao Espírito Santo é fundamental na igreja. Parecer o bem ao Espírito Santo na minha vida. O que o Senhor quer para a minha vida? Eu quero fazer a tua vontade, porque só assim eu estou em segurança. O lugar mais seguro da terra, né? A gente fala isso e repete muitas vezes, é a vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, tudo é perigoso. Você pode estar num lugar onde não acontece nada, né, de violência. Mas se você está fora da vontade de Deus, um ato violento pode acontecer contigo. Está fora da vontade de Deus, né? E ele vai repetir o 29, aquilo que a gente já falou, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Então, eles repetiram as mesmas recomendações aqui. E no versículo anterior, antes dos 2 pontos, está dizendo assim, ó, senão estas coisas necessárias. Então, eu tenho na minha vida espiritual coisas que são necessárias e coisas que são desnecessárias. Isso aqui é um princípio do concílio. No primeiro momento, você pode achar assim, que legal, o concílio da liberdade, a gente pode tudo. Não é isso. Vocês não precisam fazer tudo que os judeus fazem. Mas tem aqui algumas coisas que vocês têm que observar. Então, na vida cristã é assim. Nós temos que ter discernimento para saber o que é necessário, o que é desnecessário. Todo tempo a gente tem isso na vida, não é? Isso é necessário, isso aqui é desnecessário. Então, vem o ensinamento aqui, ó. Estas coisas são necessárias. Então, muitas vezes nós carregamos fardos na vida que são desnecessários. Talvez hoje você esteja carregando um fardo desnecessário. Quantas coisas a gente faz conta e que não são importantes? Eu preciso estar... Vou citar um exemplo simples, básico. Eu preciso estar com o meu cabelo liso. Porque cabelo liso é que é bonito. Cabelo liso, tem que ser liso. E aí gasta dinheiro, gasta tempo, e o braço fica doendo, tem que esticar, e todo dia. E eu não posso nem descer para atender uma pessoa se eu não tiver com o cabelo esticado. E aí você passa a vida, você vai vivendo. Aí você chega com 40, aos 50, de repente, você fala, que bobeira, essa vida inteira. Eu submeti o meu cabelo a tantos produtos químicos, porque poxa vida, olha isso. Um fardo que você carregou a vida inteira, desnecessário. E aí, você quer voltar atrás? Acabou. Se você somar as horas que passou cuidando do cabelo para que ele ficasse liso, você ia fazer ficar louca. Meu Deus, com essas horas eu tinha muita coisa útil. Se um dia a gente tiver que dar conta, Deus, das horas que nós gastamos no nosso cabelo e com as nossas unhas, enfim. Já pensou se tiver essa prestação de conta que eles não têm? Mas a gente vai vivendo e nós vamos abrindo os olhos para uma realidade que antes era desconhecida. E você começa a ver, poxa vida, a saúde é necessária, cuidar da saúde. Quantas vezes eu cuidei da vaidade? E a vaidade é nada. Olha só, eu arrumei o cabelo há 2 dias e agora tem que arrumar de novo. Por quê? Para que as pessoas olhem o meu cabelo e vejam que ele está arrumado? Às vezes a gente faz coisas que nem é para si mesmo, nem é para a gente mesmo, é para os outros. Isso não está nada. Então, fardos necessários e fardos desnecessários. Tem um fardo que é necessário carregar. Lembra que Jesus falou? Toma o meu fardo. O fardo da obediência, da fidelidade, o fardo da disciplina. Você quer ter uma vida com Deus? Você tem que carregar o fardo da oração, do jejum, do acordar de madrugada, da leitura, da meditação na palavra. A meditação na palavra é 24 horas por dia só. Olha só, é um fardo. É um bom fardo, mas é um fardo. Então, cada uma tem que
crescer, ter maturidade para saber os fardos que abraça. Talvez você esteja abraçando um fardo que não é seu. O fardo do perfeccionismo é um fardo pesadíssimo, que faz a gente sofrer. Eu já vivi esse mundo do perfeccionismo. Então, você tem que abrir mão dos fardos. Né? O 30. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Então, eles foram embora, né? Quando chegaram lá em Antioquia, eles receberam a carta, e não é só alegria pela carta, pelo conteúdo da carta. Eles se alegraram pelo conteúdo, né? Eles ficaram felizes. Por quê? Porque todas as vezes que a vontade do Espírito Santo prevalece, a igreja se alegra. Vai ter alegria. Vai ter alegria. Vai reinar a alegria, a justiça, a paz. E aí você pensa, né? Vamos pensar em alguns princípios do concílio para finalizar. Eles tiveram um grande problema. Um grave problema no seio da igreja. Mas como é que eles resolveram o problema? Com espírito brando, amável e conciliatório. Você não viu pancadaria, você não viu ninguém saindo pela porta, batendo a porta e vamos embora, não quero mais. Não. Nós temos um problema, mas como pessoas de Deus maduras, pessoas batizadas com o Espírito Santo, como é que pessoas assim resolvem os problemas? Então, eu coloquei aqui. Houve uma decisão de ter uma assembleia. Ao primeiro ponto, nós vamos nos reunir. Se há um pensamento discordante, eu não tenho que ficar falando com um, com o outro, embora. Não. Vamos nos unir, vamos conversar sobre isso? Eu só estou sentindo alguma coisa que aquilo tem feito mal para a minha salvação, para a minha fé, para o meu desenvolvimento. Vamos conversar? Então, houve ali o primeiro princípio, assembleia, união, conversa. E essa conversa transcorreu como? Com educação, com respeito, com brandura. Não foi aos pontapés que eles chegaram a essa decisão da carta que foi? Não. Né? O segundo, uma reunião que é dirigida pelo Espírito Santo vai promover união do corpo de Jesus, do corpo de Cristo, da igreja. Nunca divisão e disputa. Não é divisão, é união. Né? O tom que os discípulos, que os apóstolos usaram, os anciãos, o tom da carta, o tom da conversa e da carta é um tom raivoso, rude, áspero? Não. Então, não importa o que esteja acontecendo, nós temos que conservar isso. Né? A verdade precisa ser dita, mas a verdade tem que ser dita em amor, com respeito. Né? Não nos unirmos para defender os nossos pontos de vista. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós não estamos nos unindo para colocar aqui em questão o que a gente pensa. Nós nos unimos para buscar qual é a vontade de Deus. E nós também não devemos nos unir para formar partidos. O que nós lemos aqui no versículo anterior? Eles se uniram concordemente, então eles se tornaram ali naquele momento um só povo, uma só assembleia. Então não saiu do concílio divididos em partidos. Aqui está a igreja que pensa como Pedro, a igreja que pensa como Paulo, a igreja que pensa como Barnabé, a igreja que pensa como Tiago, não. A igreja que pensa como o Espírito Santo quer. Né? Então, são princípios, vocês podem pensar em outros princípios. Hoje de manhã eu escrevi esses aqui, mas vocês podem imaginar, tem outras faces a se ver desse concílio. Né? Hoje, reflexão para a vida. Havia um conflito que ameaçava a igreja primitiva. Nos nossos dias também há conflitos que ameaçam a saúde na igreja. Se houve no passado, no início da igreja, há também nos nossos dias. Há um conflito. Não adianta eu fazer assim, vou colocar aqui, não estou vendo, não estou ouvindo, não sei de nada. Não, há uma luta.
Nós estamos no meio de uma guerra. Há um conflito. E aí nós somos parte ou da solução ou do problema. Nós podemos tornar esse conflito ainda mais ruidoso, ainda pior, ou nós podemos ser parte da solução desse conflito. Os conflitos continuam, né? Nós aprendemos aqui, o Espírito Santo nos deu a oportunidade de aprender como é que se resolve um conflito dentro da igreja. Família e igreja são criações divinas. Então, a gente não pode... Eu sei resolver um problema no meu fogão, eu sei resolver um problema, de repente, no lençol da minha cama, um problema no meu cabelo, na minha unha, nessa mesa. Eu posso ter ideia de como resolver. Isso não é meio do problema. Mas quando fala sobre família, eu tenho que pensar, poxa, foi Deus que criou. Isso aqui não é minha ideia. Isso aqui não é meu projeto. Isso aqui é santo. Foi criado por Deus. Igreja do mesmo jeito. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Se tem um problema, surge um problema, como é que eu vou resolver isso? E eu preciso dos princípios espirituais para resolver esse problema. Então, o que os cristãos do primeiro século fizeram? Isso aqui é a igreja primitiva. Da primeira década, aqui tinha se passado 14 anos, né? Depois da formação da igreja, cerca de 14, 15 anos. Então, os cristãos do primeiro século, o que eles fizeram para resolver os problemas? Está aqui escrito. Por quê? Porque Deus deixou instituído aqui como é que nós vamos resolver os nossos problemas hoje. O modelo está aqui. Vocês também têm que ter problemas. E vocês têm que agir como eles agiram, né? E aqui, quais foram os desdobramentos do Concílio de Jerusalém? Eles levaram a carta e deixaram lá no meio da igreja e divulgaram aquela carta. Aquela carta trouxe amadurecimento para a igreja, estabeleceu a conversão de muitos outros gentios, porque como é que as pessoas iriam se converter ao evangelho se elas tinham que se submeter a tudo aquilo? Iria fechar a porta novamente, mas não. A decisão do concílio mudou a história da igreja primitiva naquele tempo e mudou a nossa história. Então, o que hoje o que nós aprendemos desse concílio vai impactar a igreja onde nós estamos. Porque tudo isso aqui não pode ser só um aprendizado teórico. Tem que mudar alguma coisa aí onde você está. Tem que mudar alguma coisa no Chile, tem que mudar alguma coisa na Itália, tem que mudar alguma coisa que você está servindo. Se nós tomamos conhecimento dessa palavra, nós precisamos dessa verdade na nossa vida. Não adianta eu aprender tanto e não praticar nada. Hoje nós temos um universo de evangélicos que sabem muito, mas nunca mudaram. Então, hoje, nós terminamos o assunto do concílio, mas isso tem que ficar agora latejando na nossa cabeça. O que esses aprendizados têm a ver com o meu dia a dia aqui? Porque certamente tem alguma coisa relacionada à sua companheira de obra, relacionada à forma como se trata um pensamento divergente lá na igreja. Tem a inspiração do Espírito Santo para se resolver problemas que hoje parecem insolúveis, está aqui, né? E eu tenho mais duas aqui, mas eu vou parar, porque já deu a nossa hora. Deus abençoe vocês.